Acabou, criptomaníacos. Ou não. É o que descobriremos no vídeo de hoje, onde vou analisar o fechamento que tivemos do mês de outubro no vermelho, as consequências disso para o mês de novembro. O que esperar do mês de novembro? Afinal, eu não aguento mais o cenário com luz vermelha. Então, pelo menos me ajudem a fazer o canal sobreviver nesse momento aí de vacas magras. Deixe o botãozinho de like, é de graça. Aperta o botãozinho aí embaixo e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Porque se compra Bitcoin no fundo, não no topo. Bora começar analisando o fechamento mensal. E como vocês podem ver, fechamos outubro com 3,69% negativo, vermelho para outubro, o que é raro de acontecer. E na última vez que aconteceu, que foi lá em 2018, também fechando em cerca de 3% negativo, tivemos um péssimo final de ano. Novembro, naquele ano, teve 36% de queda. E dezembro também foi um mês de forte queda. E pior, em 100% das vezes onde outubro foi vermelho, foi negativo, o final de ano, o último trimestre do ano, foi vermelho. Aqui em 2014, apesar da recuperação em novembro, fechou dezembro também no vermelho, fazendo, portanto, que esse trimestre tenha ficado na cor vermelha. Mas existe um fio de esperança. Por quê? Porque tanto 2018 quanto 2014 eram anos de bear market, o ano mais forte de baixa. Afinal, o ano anterior, 2013, é um ano mais forte de bull market, e o ano de 2017 aqui também o ano mais forte de bull market. Nós não estamos em ano de bear market, nós estamos em ano de bull market e o mais forte, né? 2025 é comparável a 2017 e a 2013, anos positivos, tá? Então não tem nada a ver com os anos aqui onde fechamos outubro na cor vermelha. É o primeiro ano de bull market onde outubro aparece na cor vermelha. E se não fosse o bastante, novembro, como vocês podem ver aqui embaixo, é o mês com a maior média de preço para o BTC. Uma média de 42% de alta. É o dobro do segundo mês mais positivo, que é justamente outubro, né? 19,92%. Então, é mais que o dobro de retorno para o mês de novembro. Mas só que você tem que lembrar que a média, ela engana, porque ela pega anos fora do padrão, ela pega extremos. E, no caso de novembro especificamente, um extremo completamente fora do normal. Logo, em 2013, o primeiro ano da nossa tabela aqui, ó, mostra 449% de alta para o BTC. Isso aqui vai distorcer a média, e esse é o problema. Se pegarmos aqui a mediana, que elimina, portanto, essas variações bruscas, vocês vão notar que isso cai para 8,8%, muito abaixo de outubro, que foi 14,7%, e também abaixo de outros meses, como, por exemplo, fevereiro e maio, que apresentam medianas superiores à de novembro, tornando, portanto, novembro um mês nem tão empolgante assim. Mas antes que você entre em depressão, eu quero te mostrar aqui o que eu enxergo como possibilidades para o mês de novembro, utilizando, portanto, a mediana. Não vamos pegar a média distorcida, vamos pegar a mediana para entender qual que pode ser o padrão esperado para o mês de novembro. Na tela vocês encontram justamente isso, né? Ó, a mediana de novembro versus o preço atual. Nós abrimos o mês de novembro no preço de 109.556. Essa linha tracejada que vocês estão vendo aqui, né? E o preço, ele deu uma subidinha no primeiro dia, agora já recuou. Ele bateu lá em 110 e recuou. Agora nós estamos aqui ao redor de 106, tá? Mas isso vai variar ao longo do mês, não tem problema. Se ele seguisse exatamente a mediana que nós esperamos para o mês de novembro, o preço seguiria essa linha azul mais forte, que está aqui no meio do caminho, né? Alcançando ao final de novembro um preço de 117.894 dólares para o BTC. Acho que ninguém reclamaria. Mas nós temos variações aqui, o cenário otimista e o cenário pessimista para esse mês de novembro, utilizando, como a gente sabe, a mediana. Então, isso aqui é um intervalo de confiança que a gente tem aqui para o BTC. Olhando para cima, o cenário mais otimista para esse mês, nós poderíamos bater até 145 mil dólares. Olha que maravilha, né? Excelente preço para o BTC. Olhando para baixo, que é
o sentimento maior nesse momento, né, o Bitcoin derretendo, todo mundo pessimista, o preço poderia correr até 94 mil dólares. Justamente onde eu falo para vocês que está posicionado o meu stop psicológico, né? Não estou com dinheiro na corretora nesse momento. Não porque tem risco de deixar na corretora, mas é o meu stop psicológico. Ou seja, se o preço, por exemplo, perder os 100k, provavelmente eu vou começar a jogar dinheiro para dentro da corretora, botando o meu stop, né, setando o meu stop ao redor de 94 mil dólares, que é justamente essa faixa inferior desse intervalo de confiança para o mês de novembro. Isso aqui te dá uma base do que você pode esperar para o mês. Nós estamos agora em 106 e o fundo do poço lá, dentro da mediana histórica do Bitcoin para novembro, iria até 94, né? E realmente podemos buscar valores mais baixos. Por que eu digo isso? Porque existe ainda força vendedora. Vocês sabem que essa queda, como eu apresentei nos vídeos passados, é gerada por long-term holders, holders de longo prazo. Aquela galera que comprou Bitcoin no passado e está realizando lucro a cada pico de preço para o Bitcoin. Mas existem os short-term holders, os holders de curto prazo, a galera que comprou recentemente, incluindo aí ETFs, fundos de investimento, bancos, enfim, a galera que comprou mais recentemente, que tem muita grana e que pode virar a chavinha, parar de comprar e começar a vender. Ainda tem muita gente de curto prazo para vender, como vocês podem ver no gráfico na tela. Tá aqui, ó, Bitcoin Short-Term Holders, fluxo para a exchange, ou seja, quanto que eles estão enviando para a exchange. No momento atual, a gente está vendo um fluxo de 24 horas de 4 mil BTCs para a exchange, ou seja, é negativo, né? Os short-term holders, holders de curto prazo, estão enviando 4 mil BTCs por dia para as corretoras. Parece muito, mas não é. Estão vendo aqui no gráfico? Olha só esta quedinha aqui, este pequeno vale roxo que indica a quantidade disso no gráfico. E notem o fundo do poço nas maiores quedas que tivemos ao longo desse ciclo. Vocês vão ver aqui fundos de 30 mil BTCs por dia. Tá? Inclusive uma média desses fundos aqui que a gente está observando, né? Sempre que a gente tem aqui um fundo do poço, a gente alcança esse patamar de pelo menos aí 30 mil BTCs por dia de média para holders de curto prazo. Estamos em 4 mil. Eles não estão vendendo muito. Eles ainda estão confiantes numa recuperação de preço. Mas se o negócio ficar feio, se o negócio der ruim, uma notícia muito negativa, por exemplo, pode fazer esse pessoal também começar a vender e aí teremos uma pressão vendedora extra, que não entrou em cena ainda. Teremos os holders de longo prazo continuando vendendo e agora a ajuda dos holders de curto prazo também vendendo e aí o negócio vai para o brejo. Então, os dois cenários mais prováveis, eles são cenários de explosão de preço para o BTC. Um para baixo e também temos um para cima. Quem está apostando na recuperação do Bitcoin está esperando uma explosão para cima. Os dois esperam explosão. E o gráfico aqui das bandas de Bollinger também mostram que isso é o mais provável de acontecer. Afinal, as bandas de Bollinger aqui no gráfico semanal do Bitcoin nunca estiveram tão comprimidas, tá vendo? O topo e o fundo das bandas, as linhas brancas, muito próximas, como mostra a distância deste caixote amarelo. E nas últimas vezes que tivemos isso, aconteceu uma explosão na sequência. Vocês estão vendo aqui a explosão de preço na sequência do Bitcoin. Na verdade, quando alcança esse patamar mais extremo aqui de espremer essas bandas, primeiro temos uma queda de preço para enganar os bobos, né? A galera fala, ih, ferrou, porque está muito espremido, o preço começa a cair, ele faz um fundão, como vocês estão vendo nas setas amarelas, né? Faz um fundo abaixo do preço quando essas bandas estão muito comprimidas, para na sequência, depois que todo mundo vendeu, ele dispara para cima de forma absurda, atingindo uma nova alta histórica. Aqui mesma coisa, ó, atingiu aqui a zona de maior compressão nas bandas de Bollinger, na sequência o preço afunda, inclusive ó, o pavio vindo para baixo do fundo da banda de Bollinger, para na sequência explodir lá para o topo. E agora, pessoal, o que indica isso aqui para gente? Indica que, neste momento, provavelmente teremos ainda mais recuo de preço. Um recuo fazendo um pavio de preço abaixo da banda inferior de Bollinger e depois uma recuperação. Isso se o movimento for para cima. Então, historicamente, nesse ciclo, sempre aconteceu este movimento, né, de ter uma quedinha além do que as pessoas esperariam. E aí você me pergunta, tá bom, Guilherme, mas até onde vai, provavelmente, essa queda além do que eu aguento? Esse gráfico aqui pode ajudar. Está vendo aqui o mapa de liquidação na exchange. A galera ali que está alavancada dentro de corretoras de um lado e do outro. Então notem aqui que interessante. Se o preço do Bitcoin
por exemplo, ele começar a subir, ele subir 10% acima do que a gente está aqui, a gente está falando que 11,4 bilhões de dólares serão liquidados nessa galera aqui que está shortando o Bitcoin. Sendo que a maior parte da liquidação acontece aqui, ó, em 116.300. Estão vendo? Olha a altura dessas barras aqui. Isso aqui indica a quantidade de pessoas que são liquidadas nesse patamar de 116.300. Só que nesse momento nós estamos muito distantes de 116.300. Na verdade, nós estamos 10 mil dólares abaixo disso. É mais provável que a galera que vai ser liquidada é a galera que apostou na alta do Bitcoin. É a galera que está em long. E aqui, no caso, uma queda de 10% do preço, isso em relação a 110, portanto, já estamos abaixo disso, né? 10% aqui abaixo do 110 já seria o suficiente para liquidar 7,5 bilhões de dólares, sendo que a maior parte é liquidada, olha aqui a zona, estão vendo? 105 mil dólares. 105.600, né? E a segunda zona, como vocês estão vendo aqui, vai até 103 mil dólares. Então existe um grande interesse do mercado de fazer o preço recuar até essa zona aqui de 103 mil dólares, tá? É como se existisse um imã muito forte nos 105 e um imã médio nos 103 mil dólares. Essa é a região de interesse para fazer essa galera ser liquidada. E quando abrimos o meu gráfico semanal, nós percebemos que 103 faz muito sentido. Por que eu digo isso? Vocês estão vendo o preço aqui agora em 106, testando aqui a zona, né, a região da nossa linha amarela, que era resistência e agora se torna um suporte. E logo abaixo nós temos a nossa famosa linha verde, a nossa média de 50 no semanal, que vem servindo perfeitamente como suporte ao longo de todo o ciclo. Ela não foi testada ainda nessa queda. E onde está posicionada essa linha verde? Vamos abrir? Como vocês podem ver, a média de 50 está exatamente em 103 mil dólares. Exatamente em 103 mil dólares. Em todas as quedas anteriores nesse ciclo, essa linha foi testada. Ainda não foi agora. Mas eu acho, até pelo que vocês viram lá no gráfico de liquidação, que 103 tem um imã. Então é bem provável que ao longo dessa queda, que pode durar não sei quanto tempo, a gente teste essa linha dos 103. Lembrando que o pavio pode ir ao longo da semana, inclusive abaixo de 103. Mas, teoricamente, ele fecha a semana acima dos 103. Como aconteceu, por exemplo, na última grande queda lá em abril. Estão vendo? O preço ele vai abaixo da linha verde e aí depois ele retorna e fecha a semana acima da linha verde. Isso não aconteceu ainda. Então, temos alguns imãs chamando, convidando o preço para visitar essa região. E quando eu abro o meu gráfico mensal, ele é muito relevante agora porque acabamos de fechar o mês, vocês vão perceber também que esse valor faz sentido. Primeiro, dê uma olhada na estrutura em cada ciclo. Aqui o ciclo de 2016, né, as linhas amarelas marcam os halvings, então julho de 16 é o halving lá daquele ciclo, maio de 20, o segundo halving que está mostrando aqui nessa tela, e o último halving foi em 2024. Notem que é a mesma estrutura em todos os ciclos do Bitcoin. E notem também que o preço sempre respeita esta linha vermelha. Ela é o fundo do poço em ciclo de alta, em bull market. Tá? É claro que ela é rompida ao longo do bear market, mas quando estamos em ciclo de alta, portanto, olhem após a linha amarela, após o halving, nunca foi para baixo da linha vermelha, que é a média de 10 meses. Tá? Então, vocês vão notar que o preço encosta várias vezes na linha vermelha, ela é usada como suporte, eu marquei isso nesses círculos amarelos, né? Então todo ciclo, o suporte final é na linha vermelha e a partir dali o preço sobe. Neste ciclo não está sendo diferente, o preço recua sempre até encontrar a linha vermelha. Deixa eu dar um zoom aqui para o nosso ciclo atual. Começou o ciclo atual em 2023, correto? E de lá para cá nunca fechou um mês abaixo da linha vermelha. O pavio pode ir abaixo. A gente pode ter uma movimentação no mês que o preço vai abaixo da linha vermelha, mas sempre fecha o mês acima da média de 10. Fechar abaixo desta linha vermelha indicaria entrada em bear market. Historicamente sempre aconteceu. Fechou algum mês abaixo da linha vermelha, já era, pessoal. Notem que no recuo atual nós nem encostamos na linha vermelha. Inclusive no mês passado, chegou muito pertinho, mas não encostou. Será que podemos considerar
Um quase toque que já seja válido? Não sei. O que eu sei é que neste mês continuamos recuando em direção a essa linha vermelha, como aconteceu nos recuos anteriores desse ciclo. Então, ainda pode vir encostar nesta linha vermelha, que também serve como um imã, trazendo o preço para ela nos recuos de preço do Bitcoin, nas correções de preço do Bitcoin. E onde está posicionada a média de 10 no gráfico mensal? Vamos ver. Tá lá, pessoal. 102.747. Praticamente 103. 102.750. Esse é o valor que serve como imã. Está tudo nessa região entre 102 e 103, indicando para a gente que a tendência é buscar essa região. A mesma região que foi fundo do poço nos recuos anteriores, tá? E pior do que isso, não para na linha vermelha, como eu falei para vocês, né? Ao longo do mês afunda e fecha o mês acima. Então, sendo, portanto, um mês que engana muita gente. É uma grande armadilha. É um mês extremo. É um mês onde a maior parte é liquidada, sai do mercado e perde a recuperação de preço que aparece na sequência. E essa é a minha aposta. Eu continuo achando que não tivemos o topo desse ciclo, que vai ser um ciclo estendido e que esse mês agora vai ser um mês de armadilha, como foram esses meses aqui destacados no círculo amarelo, né? Um mês onde ele testa o extremo da sua confiança, sua convicção no Bitcoin, fazendo o preço recuar além do que você aguenta. A maioria não resiste a isso e depois ele retoma a alta dentro do mesmo mês, gerando esse grande pavio aqui abaixo da linha vermelha. O que poderia acontecer, então, se a linha vermelha está posicionada aqui entre 102 e 103? Um pavio abaixo poderia levar a gente aqui, ó, 94, 95, né? Isso aqui é uma altura padrão para esse recuo do mês extremo. Justamente aquilo que eu mostrei para vocês neste gráfico. Qual que é o nosso limite lá embaixo para o mês de novembro, considerando a mediana histórica? 94.179. Portanto, um recuo até essa região de 95, né, um pouquinho abaixo dos 100K, é o recuo extremo, mais dentro da mediana para o mês de novembro. Um mês que apresenta várias surpresas que podem ser positivas ou negativas. Então é ótimo para manipular o mercado. Vou mostrar para vocês. Começamos essa semana com o possível acordo comercial entre Estados Unidos e China. Né? Vai do dia 4 ao dia 9, eles vão negociar aqui acordo comercial. Se tiver um acordo entre Estados Unidos e China, isso é super positivo para o mercado de renda variável, para o mercado de risco. E aí tende a ter uma explosão. Mas e se não sair o acordo? Aí é super negativo e pode derrubar o preço. Aí no dia 11, nós temos a divulgação da inflação nos Estados Unidos. Se ela vier abaixo da expectativa, é super positivo e o preço tende a disparar. Mas se ela vier pior do que o esperado, aí a tendência é afundar. E aí no dia 20 de novembro, nós temos lá a reunião do Fed para decidir sobre corte na taxa de juros. Se tiver corte, é uma notícia positiva. Se não tiver corte, é uma notícia negativa. Então notem, é um mês cheio de pegadinha. E se acabar o shutdown do governo americano? O governo americano está paralisado, sem dinheiro, tudo travado. Se liberarem isso numa notícia positiva, mas será que vai? Será que não vai? Não sabemos. Então, todas as semanas desse mês de novembro são importantes, são relevantes e podem ter notícias positivas ou negativas, que nós não temos como prever qual será o resultado. Pelo menos nesse curtíssimo prazo. Agora, se a gente analisa para médio e longo prazo, o que está acontecendo? Dá uma olhadinha aqui neste gráfico interessante. Vocês percebem aqui que há décadas, né, essas duas linhas aqui, a vermelha, que é o S&P 500, a Bolsa Americana, e a branca, que é a quantidade de vagas de emprego abertas, elas se acompanham. Ou seja, quando o mercado está bombando, o mercado está subindo, a Bolsa está subindo, normalmente se abriam várias vagas de emprego para as empresas. E quando o mercado está caindo, por exemplo, nesses momentos aqui, que estão destacados em faixas vermelhas, né, as vagas também cessavam, caía o número de vagas de emprego no mercado. Só que a partir de dezembro de 2022 está acontecendo um fenômeno estranho. A Bolsa disparou para altas históricas, como nesse momento, enquanto as vagas de emprego desabaram. E muitos estão associando esse fenômeno à inteligência artificial, à criação do ChatGPT e de outras inteligências artificiais. Portanto, as empresas conseguem ser mais produtivas com menos vagas de emprego. É claro que o mundo vai
se ajustar, ele vai se adequar a essa nova realidade. Novos empregos que não existem hoje vão surgir devido ao lançamento de inteligências artificiais. Mas até lá, nós temos um grave problema. O que fazer com essas pessoas agora que não possuem mais emprego? O quanto esse mar de desempregados não impacta na economia? A gente está vendo, por exemplo, a economia americana começando a dar sinais ali de desaceleração. O governo vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar aumentar a liquidez do mercado, ele vai precisar baixar a taxa de juros para permitir essas pessoas pegarem empréstimo, ele vai precisar dar auxílio para essas pessoas. Tudo isso é dinheiro injetado dentro do mercado. E dinheiro injetado, liquidez maior, é o que faz o preço de ativos como o Bitcoin e outras criptomoedas dispararem no mercado. E como disse aqui o analista Cauê Oliveira, esse processo já começou de forma silenciosa, né? Quantitative easing silencioso. Olha a quantidade de dinheiro aqui em compra de títulos do governo americano para ajudar bancos, para ajudar o mercado aí a sobreviver. Então começou a aumentar essas barrinhas, como por exemplo a gente viu lá na pandemia, né? Muito maior na pandemia ainda, né? Nós estamos só começando esse processo agora, mas com potencial de ser algo tão relevante quanto lá atrás. E essa injeção aqui lá em 2020, vocês sabem o que resultou no Bitcoin. O Bitcoin que estava em $4.000 na época da pandemia foi bater em $69.000, muito devido a esse aumento repentino de liquidez. Será que teremos o mesmo impacto agora? Não dá para saber ainda. Mas a minha aposta é que isso terá que acontecer ao longo dos próximos meses. Até lá, apertem os cintos, porque, como eu falei, a maior tendência é de recuo de preço até a região ali de $102, $103.000, ou até, no limite, a região de $95.000. Então, ainda temos recuo para acontecer antes de uma recuperação. Se precisar de ajuda, esse é o melhor momento para obtê-la, porque estamos com 30% de desconto em todos os planos do Nação Criptomaníacos, incluindo o plano vitalício, tá? É a Black Friday da Criptomaníacos. 30% em todos os planos, link na descrição. O mesmo local onde você encontra links para a Quant Fury, a melhor corretora do mercado, onde você não paga taxas, e para a Spike to Spike, o melhor P2P do Brasil para comprar Bitcoin com privacidade. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.